Olá, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Estou criando os links, gente, para vocês entrarem. Vai ser pelo Google Meet hoje. Testando novos modelos aqui para a gente. Tô achando que vai ficar mais fácil pelo grupo Google Meet. Quase tudo salvo. Falta a capinha aqui do vídeo, deixar bonitinho. Bom dia, né? Vocês que estão chegando aí. Já, algumas pessoas já estão achando aqui, beleza. Cenário 109. A gente está indo para... Aí a Nádia entrou, bom dia. Deixa eu... Flávia também. Ótimo. O pessoal já está entrando. Muito bem. Acho que vai funcionar por aqui, gente, no Google Meet. Acho que vai ser melhor do que... Vamos testar. E a gente... Vocês vão me falando também o que vocês acham, tá bom? Deixa eu abrir o arquivo aqui pra gente. Deixa eu ir nessa tela aqui por enquanto. Tá grandão. E vou compartilhar com vocês. Pronto, vocês estão vendo, né? Provavelmente aí o artigo, a relação transferencial com crianças autistas. Sim, dá para ver. Ótimo, obrigado. Uma contribuição a partir do referencial do Winnicott, da Lívia Januário e da Maria Isabel Tafuri. A gente falou da Tafuri no encontro passado, né? Na aula 107, do seminário clínico, uma pesquisadora da UNB, tem uma tese de doutorado muito bonita, orientada pelo Gilberto Safra, que se chama Dos Sons à Palavra, uma tese muito bonita mesmo, assim, que ela expõe um caso clínico da Maria, uma menininha autista, que ela analisa e, né, faz uma análise muito, muito bonita. Então, a, a, as duas autoras vão apresentar um pouco, né, do que a gente já viu também na aula 107, e eu vou retomar, né, esses aspectos transferenciais para a gente falar da criança autista, do autismo, na clínica psicanalítica, né. A, a gente começa descrevendo mais uma vez a Melanie Klein e o caso Dick como
paradigma mesmo, assim, do que é a clínica com essas crianças, né? Obviamente, ali com a Melanie Klein, a gente não tinha definição do caso como um caso de autismo, né? Isso não estava presente, evidentemente, né? A gente não tinha o aparato conceitual para isso. A gente estava tratando esse caso, né? A Melanie Klein tratava esse caso como um caso de psicose infantil, né? A dificuldade comunicacional, dificuldade de simbolização do Dick, né? Tudo isso apontava para um ensimesmamento, né? Que naquela época, naquela ocasião, década de 30 ainda, né? A gente não estava distinguindo conceitualmente, né, as psicoses infantis do autismo, né? Isso ainda era bastante confundido, né? Aos poucos a gente vai tentando diferenciar as psicoses infantis do autismo. Então, quando a gente lê o caso, fica muito, assim, evidente, né? Bem, sinais muito claros de que a gente está falando do autismo e não da psicose, né? O importante aqui para as autoras é destacar e grifar mesmo que a Melanie Klein, ela, de alguma maneira, vai impondo, né, a partir das interpretações, eu acho que o verbo é esse mesmo, é quase uma imposição, vai impondo sentido, vai impondo significado, né, na história dessa criança, desse menininho, que, né, na ocasião tinha 4 aninhos, né, mas que não falava, não tinha simbolização, ele não brincava da mesma maneira que as outras crianças. E a Klein, ela vai, por assim dizer, impondo sentidos, né, mesmo que ela tenha sido criticada, muito tempo depois, né, assim, quando a gente fala desse caso em particular, né, como um excesso, né, dessa imposição de sentido, né, o trenzinho entrando no túnel, é o pipi do Dick, né, entrando na mamãe, né, principalmente porque a Melanie Klein, ela levava muito a teoria psicanalítica para a clínica, né, então tinha muito disso, assim, de sexualizar, de genitalizar essas interpretações também. Isso vai aparecer em vários casos dela, apesar dessas críticas, né, que são justas, a gente consegue ler essa crítica hoje, né, de fato, parece ter um excesso, né, nas interpretações kleinianas, mas, apesar disso, eu acho que o caso ainda serve para a gente como modelo, né, para dizer que o analista precisa, de fato, fazer um trabalho a mais, né, do que com um trabalho com a criança comum, né, a criança não autista, né, ou, né, a criança não psicótica, né. A criança não psicótica, né, ela desenha, ela vai simbolizar sozinha, ela traz o sonho, ela conversa, né, ela vai simbolizando, né, junto com o analista. Então, o analista não precisa ficar, né, exportando o significado para a criança o tempo todo, né, o tempo inteiro interpretando a criança, de jeito nenhum, né, o trabalho é da criança também. Mas no caso da criança autista, esse trabalho ainda continua sendo paradigmático, né, da gente oferecer alguma coisa para a criança que está ali sem esses recursos, né, simbólicos, né. Então, aos pouquinhos, né, a gente vai diferenciar esse caso Dick, né, para pensar no autismo, né, e depois, né, isso vai ser descrita, né, pelo Kanner, né, como autismo infantil precoce, né, essa sintomatologia, né, mas aqui, por enquanto, o que é interessante grifar é isso aqui, porém, Dick não estabelece uma relação afetiva com os objetos, suas ações fortuitas diante deles não eram tingidas pela fantasia, e por isso não era possível atribuir-lhes o caráter de representações simbólicas. Klein conclui, então, que na análise se viu obrigada, a partir desse ponto, a ausência de uma relação simbólica com as coisas, que era o obstáculo fundamental para se estabelecer contato com o menino. Então, né, diante da impossibilidade, né, de simbolizar do Dick, esse era um obstáculo, né, para a análise, então o que ela devia fazer é estabelecer essa simbologia para o pacientezinho, né. Por que a psicanalista teria insistido em continuar utilizando a técnica da interpretação do jogo com Dick, uma criança que não apresenta pensamentos fantasiosos e que não representa
a realidade? Para que antecipar um jogo para a criança a partir do pensamento do próprio analista? Né? Nas palavras da autora, em geral, eu não interpreto o material até ele ter sido expresso em várias representações. Contudo, num caso em que a capacidade de representação era quase inexistente, eu fui obrigada a basear minhas interpretações no meu conhecimento geral, pois as representações que se manifestavam no comportamento de Dick eram relativamente vagas. Então, isso, a Melanie Klein vai insistir nisso o livro todo. Não sei se vocês já viram, né? É um dos volumes das obras completas da Melanie Klein, são mais de 500 sessões com o Dick, né? Todas elas bem descritas, né? O que ela faz, como que ela interpreta. Então, assim, eu acho muito injusto, aliás, né, que as pessoas critiquem a Melanie Klein, né, pelo excesso, sem ler esse trabalho, assim, incrível que ela faz, um trabalho de, né, muita coragem, assim, de explicitar a clínica, dizer o que ela fez, como ela interpretou, como que a criança reagiu, né, como que foi o andamento desse caso, tá? Então, antes de criticar, né, eu recomendo que vocês leiam pelo menos 30 sessões, né, podem pegar sessões variadas do começo, do meio, do fim, desse volume 4 das obras completas da Klein, só para vocês terem ideia da potência dessa autora, tá? Enquanto clínica, né, diante de uma criança, né, que hoje a gente percebe como autista, né, assim, a vontade clínica, né, o desejo clínico dela de entrar em contato com esse menininho, né? Então, a gente pode criticar, óbvio que devemos criticar, né, o excesso dela, né, assim, interpreta demais, que está colocando coisas ali que é dela, que é da teoria psicanalítica, né, na cabecinha do Dick, claro que a gente pode fazer essa crítica, mas eu acho que a gente tem que matizar um pouquinho essa crítica também com esse esforço terapêutico que ela faz, tá, assim, esse incrível esforço de entrar em contato com esse menininho, né, então sessões quase todo dia, né, mais de 500 sessões, né, tá ali tentando brincar com ele, apresentando o mundo para ele, e ela vai vendo o que ele vai respondendo aos pouquinhos, né, e isso serve para a gente hoje, né, para perceber o que as autoras, né, estão trazendo aqui para a gente. Olha, parece que, de fato, na clínica da criança autista, o psicanalista tem que se colocar mais, ele vai ter que se apresentar mais, ele vai ter que apresentar essas engrenagens simbólicas, né, que são mais difíceis de serem constituídas na criança autista. E aí, óbvio, né, gente, eu estou falando principalmente do autismo nível de suporte 2, tá? Que provavelmente é o caso Dick, nível de suporte 2, 3, né? A gente tem critérios específicos, né? Mais uma vez, né, insisto que essa dia, né, ela vai ainda nos dar muito trabalho, tá? Estamos longe ainda de definir o que é o autismo, principalmente nível 1. Acho que a gente ainda vai ter que trabalhar muito na psicologia, na psiquiatria, para definir melhor os níveis do autismo e o que é, de fato, o autismo, tá? A gente está longe ainda, né, de definir de maneira clara, tranquila, né, esse transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente chega com uma criança nível 2 aqui, que não fala, que tem muita dificuldade de comunicar, de entender o que está sendo comunicado em termos de ironia, de metáfora, né? Aí a gente está falando, de fato, de uma criança autista nível 2, né, por conta dessas dificuldades de comunicação, de brincar, de simbolização, mas quando eu atendo as crianças autistas nível de suporte 1, né, a gente observa que essas crianças, elas têm uma capacidade de brincar. Elas brincam, elas comunicam, né, elas são estranhas, né, por isso que as mães, inclusive, né, levaram para o psiquiatra, né, porque elas são muito ensimesmadas, às vezes, muito sozinhas, não entendem algumas regras de vez em quando, né, entram, por exemplo, em crises muito grandes, né, de choro, de resistência, e não conseguem estabelecer um contato com a regra de maneira muito tranquila, enfim, é uma criança que é estranha, né? Nessas crianças, nível 1, estão pensando nesses critérios diagnósticos da psiquiatria,
É claro que esse trabalho aqui que a Klein está apresentando vai ficar mais fácil, né? Eles têm mais recurso mesmo para brincar, e aí eu vejo isso lá na UFMG, né, nas crianças que a gente tem atendido no estágio supervisionado, elas respondem muito rápido ao que o analista propõe, né? Então, a gente leva a caixa de brinquedos, né, as crianças entram na brincadeira, elas criam historinhas, né? E são crianças que chegam para a gente com diagnóstico via psiquiatria, via a neuropsicologia, a avaliação neuropsicológica, que chegam para a gente já com o diagnóstico. Então, já com o diagnóstico de autismo dado pela neuropsicologia, dado pela psiquiatria, são crianças diagnosticadas com autismo, né, nível 1, porque estão falando, estão brincando, estão conversando e tal, e a gente observa, né, quando a gente brinca, eles começam a responder e respondem mais quando o analista se coloca mais, né, nesses casos. Tá? Então, só estou fazendo essa observação aqui para destacar a coragem e o esforço clínico da Melanie Klein diante dessa criança, né, de 4 aninhos que nem falava direito, nem brincava. Então, esses casos são muito difíceis, assim, insisto para quem está atendendo criança ou né, pessoas autistas mais velhas também, que são casos que exigem um esforço do analista particular, né, porque não tem um retorno, né, o retorno é muito lento, ele é muito devagarzinho, né, então você não está lá brincando e produzindo desenhos e produzindo sonho, né, e os sintomas né, se movendo, não, o trabalho ele é muito lento, muito duro, né, quase como um tipo de fabricação mesmo, né, de uma estátua, por assim dizer, né, para usar a metáfora do Freud, né? Aí, vários autores, né? Tá aqui o Luiz Cláudio Figueiredo. Opa, deixa eu desligar o som aqui. Você desliga o seu som, Paula, por favor? Consegui. Obrigado. O Luiz Cláudio, por exemplo, o Lacan, principalmente vai ser o Lacan que vai criticar, né, essa coisa da Klein, mas está aqui o Luiz Cláudio falando, né, interpretações precoces, a intrusividade do analista, né, tendenciosa, unilateralmente centrada nos vínculos transferenciais, imposição impaciente desses vínculos, né, então, a gente vai criticar a Melanie Klein, essa é a crítica geral, né? Ela é muito rápida na interpretação, ela não espera, né? Está muito centrada, né, na transferência, então tudo tem a ver com a análise, tudo é para o analista, né? Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você está querendo me destruir, você está querendo né, me comer, etc. Então, assim, há um excesso mesmo. Quando a gente lê a Klein, a gente fica com essa sensação, né? Mas vou insistir, leiam a Klein, leiam os casos clínicos dela, porque eu acho que vale muito a pena para pensar na clínica infantil, na clínica da criança, tá? A gente pode fazer essa leitura de forma crítica, né, e tentar retirar dali, né, os elementos que ela, né, de fato, né, trouxe de maneira excessiva. Então, ao analisar esse trabalho, a Tafuri, por sua vez, né, conclui que o lugar da Klein, que a Klein ocupa na clínica psicanalítica com a criança autista, é o lugar de analista-intérprete. Aqui é um detalhe importante. O papel da analista é de interpretar o mais breve possível o simbolismo revelado por detalhes no comportamento da criança, mesmo na ausência da fala e do brincar simbólico. É uma outra clínica, né? Então, assim, é uma clínica que a gente, de fato, vai ter um pouco mais de pressa mesmo, vai ter um pouco mais desse excesso mesmo, assim, do analista ter que falar pela criança, né, até a criança ir entendendo, né, o que a gente está efetivamente tentando simbolizar com ela, tá? Então, essa técnica ainda se mantém na clínica da criança autista, tá? A Tafuri explica ainda que na clínica psicanalítica com criança autistas foi tradicionalmente desenvolvida a partir de um eixo básico, atribuir sentido ou valor significante e interpretar os comportamentos gestuais e sonoros do infância. Tá? Então, isso continua de alguma forma, e acho que isso vai também
tá presente no que a gente vai tentar pensar, né, a partir do Winnicott para essa clínica, né? Então, a concepção winnicottiana, né, então, o início da história, né, tem a ver com a Melanie Klein, o Winnicott vai ser analisado pela Klein, todo mundo sabe dessa história, né, e vai criar uma nova teoria, né, ele vai se distanciando da Klein aos poucos, né, criando uma teoria própria, né, e, de alguma maneira, ele vai insistir muito em uma concepção do humano que está ligado a um processo maturacional, né, e esse processo maturacional, para o Winnicott, é inato, né, existe um processo inato do desenvolvimento, do amadurecimento, né, e ele começa com um período que ele vai chamar de dependência absoluta, no qual a dependência da mãe, né, do adulto que cuida, na nossa cultura, né, quase 100% dos casos, né, dependência da mãe, né, que precisa, por sua vez, a mãe, endereçar para a criança um tipo de comportamento que ele vai chamar de holding, né? O holding, que é o segurar, o conter, abrigar no corpo, né? É um complexo, né, comportamental que tem a ver com essa sensação de que a mãe acolhe a criança, e eu acho que tem uma clínica do acolhimento aqui, né, uma ética do acolhimento, que está presente também no Ferenczi, né, que vai aparecer no Winnicott, né, a mãe acolhe a criança de tal maneira que a criança possa se desenvolver, né, e deixar esse processo maturacional dela, que é próprio dela, acontecer. Se o holding for bem feito, né, se ele for suficientemente bom, diz o Winnicott, né, o processo maturacional, ele continua sem interrupção. O que interrompe o processo maturacional é a ausência do holding ou o fracasso do holding, né, o fracasso ambiental, né? Então, a hipótese sempre, quando a gente vai atender alguém ou uma criança, é localizar qual estágio maturacional o sofrimento teve origem, né? Foi na dependência absoluta? Foi na dependência relativa? Foi mais tarde? Né? Então, pensar nessa clínica a partir da teoria do desenvolvimento winnicottiano me parece uma abordagem interessante, importante para a gente pensar quando a gente estiver clinicando. Insisto, não apenas crianças, não apenas crianças autistas, mas toda a clínica, tá? Clínica do adulto, da criança normal, né? Onde apareceu o trauma? Onde apareceu as interrupções, né? Em que pé que está o processo maturacional, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar a clínica a partir do Winnicott, tá? Porque uma coisa, né, interessante, né, é a gente pensar nas várias possibilidades da clínica. Olha só, num primeiro momento, a gente pode pensar com os pacientes neuróticos, são pessoas inteiras, que já passaram pelo processo maturacional de maneira adequada, né? Dependência absoluta, dependência relativa, e estão ali com dificuldades nos relacionamentos interpessoais, ou seja, nessa fase, né, que o Winnicott chama de rumo à independência, né? Então, a criança já se estabeleceu, né, o adulto já está bem constituído de alguma forma. Outra coisa, é uma outra clínica, uma segunda clínica, né, pacientes que começaram a se integrar, mas que ainda não conseguiram a estabilidade de uma unidade. Então, não se integraram ainda, né? A integração não aconteceu, a integração psicossomática, a integração como pessoa, né? Ainda está difícil para esses pacientes. A análise, nesse caso, tem a ver não só com a aquisição de uma unidade, mas também com a junção do amor e do ódio, do reconhecimento da dependência, da distinção, eu colocaria aqui, da distinção da dependência com relação à humilhação, né, à passividade, né, que ser dependente não quer dizer, né, ser passivo ou humilhado, né. Então, aqui já seria um outro tipo de análise, né, análise aí no campo que eu acho que de neuroses mais graves, né.
E, finalmente, um terceiro tipo de análise, dependendo dos traumas da pessoa, né, que são os pacientes mais psicóticos ou mais psicotizados, né? Dentro desse campo aqui, a gente vai incluir os autismos, tá? Que são pacientes que tiveram muita dificuldade nos estágios iniciais do desenvolvimento emocional, né? Que não conseguem estabelecer uma personalidade como entidade, né? A estrutura pessoal não está integrada, não tem uma unidade pessoal em termos de tempo e espaço, né? Não tem uma integração psicossomática, não tem muito acesso à simbolização, a simbolização é precária, tá? Esse é o tipo de clínica que a gente vai ver no autismo, insisto, o autismo que está, por assim dizer, num nível maior de dificuldade, né? Insisto, não vejo isso no autismo nível de suporte 1, tá? Não tenho encontrado isso na clínica que eu exerço lá na UFMG, né, nos vários casos que eu atendo em supervisão lá na UFMG com as crianças autistas diagnosticadas com nível 1, tá? Eu sinto que elas estão mais nesse nível 2 aqui, ó, nessa segunda clínica, tá? No sentido de que eu estou ajudando essas crianças que passaram até que bem pelos estágios de dependência absoluta, mas que estão tendo muitas dificuldades no estágio de dependência relativa. Então, obedecer às regras, integrar mais o corpinho, né? Saber melhor as regrinhas do corpo, né? No que diz respeito à masturbação, ao controle dos esfíncteres, né? As regrinhas da agressividade, principalmente, né? Então, a gente está um pouco nessa segunda clínica aqui, nesse segundo nível clínico, né? Quando a gente estiver falando de um tipo de integração que já aconteceu, essas crianças estão brincando, elas estão simbolizando, mas estão tendo dificuldades, por exemplo, de se manter na escola, de fazer amigo, né? De brincar junto, né? Então, mas eu não vejo, nas crianças que eu tenho atendido, né? Ou seja, eu não estou pegando crianças, né, ainda lá na UFMG, não apareceu para mim, eu quero dizer, né, no nosso estágio, crianças com um grau tão grave, né, de autismo como o Dick, por exemplo, tá? Que não conseguia brincar, né, que não conseguia, por exemplo, estar na sala, na mesma sala que um analista sem a presença da mãe, né? Isso acontece um pouquinho com algumas crianças, né, chora um pouco, né, fica com medo do analista nas primeiras sessões, mas depois de 3, 4 sessões, a criança vai, né, entende que é o espaço dela, ela já fala da caixa de brinquedo, ela já está, né, querendo jogar bola com o analista, e faz o analista ser goleiro, né, e faz o analista buscar a bola lá fora, joga a bola pela janela, enfim, tem uma série de cenas, né, que a gente encontra na clínica com a criança lá na UFMG, que, para mim, fica evidente, né, que eles estão bem constituídos nesse sentido aqui desse segundo momento, né, o segundo tipo de clínica que o Winnicott está tentando descrever, tá? Mas fica, só para evidenciar, gente, assim, se a gente pensa num desenvolvimento maturacional, é claro que a clínica vai ser diferente para cada paciente. Se meu paciente, ele não se constituiu como eu, estável e tranquilo, não tem análise ainda, né? É nesse sentido que o Luiz Cláudio Figueiredo vai falar de uma ética do cuidado, né? Porque qual que é o sentido de você interpretar um paciente, angustiar um paciente, se ele ainda não construiu um eu suficientemente forte, suficientemente estável, né? Qual que é o sentido? Vira crueldade quase, né? Assim, um exercício analítico, ele passa a ser iatrogênico, né? Ele gera trauma, ele gera adoecimento, né? Se você pega um paciente que, né, está ainda começando a se constituir, começando a integrar, né, a própria unidade pessoal, né, sua identidade, seu lugar no espaço e no tempo, e aí começa a interpretar esse paciente de maneira analítica mesmo, né, assim, responsabilizando o paciente, né, levando ele
a quebrar as estruturas de sentido, né? Mas o paciente está todo quebrado já, ele nem está constituído direito. Então, é nesse sentido que o Luiz Cláudio, quando lê, né, o Ferenczi, o Winnicott, né, essa matriz, né, que ele vai chamar de matriz ferenciana, para apontar para isso aqui, né? Nem todo mundo está pronto para análise ainda, né? A gente vai ter, muitas vezes, que fazer um trabalho terapêutico primeiro, né, construindo o eu, fazendo uma costura, integrando, simbolizando, como a Melanie Klein está fazendo com o caso Dick, né? A gente vai simbolizar o caso primeiro, para depois a gente ir interpretando, né? Vai dar tempo, né? O que é importante é não voltar a traumatizar o paciente, né? Na clínica, né? Eu acho que isso que é o mais importante, proteger o paciente, né? De um uso muito excessivo da interpretação, né? Da responsabilização, etc. Tá? Então, acho que isso é uma advertência sempre importante para a gente, quando a gente lê o Winnicott, né? O Ferenczi, para a gente prestar atenção se o paciente dá conta, né? De receber a interpretação ou não, né? É esse motivo que a Klein é tão criticada, né? Muitas vezes ela está endereçando a interpretação e o paciente não estava pronto ainda, né? Nesse sentido que o Lacan criticou, o Luiz Cláudio criticou, muita gente critica a Klein nesse sentido, né? Para ela, né? Você entrou na sessão, não importa, você já está recebendo uma interpretação, não importa em qual estágio você está do desenvolvimento, eu já estou te interpretando, né? Olha esse elemento aqui, ó. Na análise de pacientes autistas, eles não esperam que a análise os torne mais conscientes, mas aos poucos eles podem vir a ter esperança de que seja possível se sentir real. Tá vendo? É outra análise, é outro tipo de análise, né? Nesse tipo de análise, né, não é mais esse exercício de tornar consciente o inconsciente, né, tornar o desejo inconsciente consciente, né? A gente está falando muito de se sentir real, de se sentir inteiro, né, de saber se distinguir do outro, né, entender o outro, né, um exercício muito de holding, né, de contenção, né? Então, é nesse sentido que as autoras vão dizer: a clínica com pacientes autistas demanda uma situação analítica que tem como característica aquilo que o Winnicott chama de holding, né? A noção de holding é de extrema importância para o manejo clínico, e o holding é compreendido como sustentação, sustentar determinadas experiências ao longo de um tempo, sem interromper a experiência do paciente. Então, acho que o ponto é esse, tá? A clínica com autismo, ela insiste nisso, né? É muito mais sustentação, né, brincar junto, do que a interpretação, né, excessiva, a interpretação excessiva ali o tempo todo, né, diz o Winnicott. Toda vez que compreendemos profundamente um paciente e mostramos através de uma interpretação correta e feita no momento certo, estamos, de fato, sustentando o paciente. Então, né, endereçar uma interpretação, né, nesse momento oportuno, né, significa, né, dar ao paciente aquele momento, né, que o Winnicott brinca, que eu acho uma brincadeira muito importante, que é o paciente, ele encontra aquilo que ele cria aquilo que ele encontra, né? Então, a interpretação tem que chegar nesse momento, quando o paciente está pronto para criar essa interpretação como se fosse dele, né? Então, o analista também não pode ser muito vaidoso, né? De que, sou eu que estou te interpretando, essa interpretação é minha, né? Não, o analista tem que fornecer essa interpretação de tal maneira que o paciente diga: nossa, olha o que eu encontrei, olha o que eu criei, né? Esse encontro com a interpretação do analista tem que ser quase que uma criação do próprio paciente, né? Isso, obviamente, com a criança é mais sofisticado ainda, né? Porque a criança está, muitas vezes, principalmente quando ela é autista, né? Ela está aprendendo mesmo a simbolizar, ela está começando a simbolizar, né? Então, o analista tem que criar essas condições para que ele seja esse ambiente suficientemente bom,
né? Tem que produzir esse ambiente para que ele possa agir a partir do holding, né? De tal maneira que essa criança viva as experiências ali de dependência relativa, dependência absoluta, com o analista dentro do setting, né? Para começar a simbolizar, né? O modelo clínico do Winnicott é sempre a mãe, né? Claro que a gente está falando aqui de textos, né, datados do século XX, metade do século XX, né, esses textos do Winnicott ali de 56, 60, por ali, mas eu acho que ainda se mantém, tá, gente, assim, no que eu tenho visto no consultório, né, de maneira geral, ainda é a mãe, a mulher, né, e geralmente a mulher que pariu esse bebê, né, é a responsável emocional também por esse bebê, né, na maioria absoluta dos casos que eu atendo, mas, evidentemente, quando o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, ele está falando, claro, do adulto suficientemente bom, né? O adulto que é a crecheira, o pai, o tio, né? O irmão mais velho que vai ajudar a cuidar das crianças. Todos esses adultos, claro, né? Podem ser esses adultos suficientemente bons que vão fornecer esse ambiente, né? Um ambiente que torna possível o que é ser suficientemente bom? Fornecer um ambiente que torna possível o desenvolvimento dos processos maturacionais de alguém. É isso. Né? Para o Winnicott não tem nenhum mistério, nada difícil. Né? Não é um autor assim que vai falar coisas impossíveis de entender. É algo bem didático. O ambiente suficientemente bom é aquele ambiente que permite o processo maturacional de acontecer. Ele vai acontecer, né? Porque o ambiente permitiu isso, né? E qual que é o ambiente inicial do bebê? A mãe, né? Uma mãe suficientemente boa, né? Que está ali na sua preocupação materna primária, se identificando muito com o bebê, é isso que ele está chamando de preocupação materna primária, né? Ela se identifica muitíssimo com o bebê, então ela sabe, de alguma maneira, na maioria das vezes, que o bebê está com fome, está com sono, está irritado, né? Ela vai aprendendo, óbvio, né? E vai se identificando com esse bebê nesse sentido. O analista, de alguma forma, nesses casos, precisa ter um pouco desse comportamento, né, seguir esse modelo, principalmente com esses pacientes, nos quais é importante ainda, né, o desenvolvimento desses processos de integração, personalização e realização, né, ou seja, pacientes que ainda não formaram uma pessoa integrada, né, inteira, tá? Então, isso é absolutamente necessário ainda para alguns pacientes, principalmente crianças autistas, né, o analista precisa entrar ali como, né, uma mãe suficientemente boa, né, um holding, né, que vai conter, né, que vai de alguma maneira ecoar, né, como a gente viu na aula 107, né, quando a Tafuri descreveu a tese de doutorado dela, né, com o caso da Maria, né, muitas vezes vai ser simplesmente repetir o que a criança está dizendo, né? Aquela vocalização que a criança está fazendo, né? Tipo, que está prazerosa, né? E a Tafuri marcou isso, né? Tinha uma vocalização específica que era prazerosa e não agoniada, né? Porque tinha outras vocalizações agoniadas, né? Angustiadas, que ela deixou passar, mas quando ela sacava que a Maria estava vocalizando alguma coisa mais prazerosa, estava brincando com a palavra, com o som, estava brincando com o som antes da palavra, né? A Tafuri entrava e ecoava junto, né? Só isso, né? E isso durante várias e várias sessões, né? E isso vai criando um vínculo, né? Um vínculo que a gente pode chamar de vínculo sensorial aqui, né? Que muitas vezes vai ser um pouquinho que a mãe vai fazer, né, com um bebezinho muito pequenininho, né? Às vezes de fazer esse, né? Esse som com o bebê para acalmar o bebê, né? Vários sonzinhos desse, né? O batimento cardíaco, né? O balançar do colo, né?
sons que ainda não são palavra exatamente, né? Mas que tem muito a ver com uma certa vocalização, né, que está quase que preparando o terreno para o sentido, né? Então, é nesse sentido que o analista entra aqui como um ambiente facilitador, né, para, né, permitir, né, que o paciente alcance esses estados do desenvolvimento, tá? O que mais que eu grifei? E aí, é isso, né? Elas começam a terminar o artigo dizendo dos vínculos sensoriais não verbais na transferência, que eu acho que vão aparecer muito, né? Nessa clínica do autismo, principalmente o autismo mais grave, né? Então, a ideia aqui é que, quando o Winnicott examina as experiências iniciais de vida do bebê, no que diz respeito à comunicação, afirma que a mãe pode ou não falar com seu bebê. Isso não é relevante, pois a linguagem não é importante nessa etapa do desenvolvimento emocional. Nessa fase, o importante é a experiência de confiabilidade, que é um tipo de comunicação silenciosa. Dentre as comunicações silenciosas iniciais, o Winnicott ressalta o movimento que provém da respiração, do calor do hálito, do cheiro, o som das batidas do coração, né? O embalar, né? As expressões do rosto da mãe, né? As comunicações silenciosas por meio da melodia do ritmo, da entonação da voz. Então, tem mais a ver com prosódia, né, do que com significado mesmo da palavra, né? Então, é essa a ideia, né, aqui de uma comunicação silenciosa que prepara o caminho para um comunicar compartilhado. Isso tem a ver com a confiabilidade, né, que vai estabelecer a relação, né, entre a mãe e o bebê, né, e uma integração da mãe e o bebê como uma unidade, né, que vai permitir, por sua vez, que o bebê continue tendo essa experiência, né, do que o Winnicott vai chamar de continuidade do ser, né. A continuidade do ser é essa experiência de que, aos pouquinhos, né, muito aos pouquinhos, o bebê vai entendendo que, olha, eu sou esse corpinho, eu sou, né? Eu continuo a existir antes, durante e sinto que vou existir depois, né? Então, essa continuidade do ser, né, para ela ser estável e tranquila, precisa de um ambiente estável e tranquilo, né? Precisa de um colo que não esteja deprimido, ansioso, apressado demais, né? Que não esteja, né, assoberbado por outras tarefas, né? Uma mãe tranquila, né? Então, e isso, né, gente, só fazendo essa observação aqui, quando eu falo de uma mãe tranquila, eu estou bastante atento, né, de que essa mãe, ela está num ambiente também, e o Winnicott também estava atento a isso, tá? Também acho uma injusta a crítica muito rápida, assim, ao Winnicott, de que, ele está culpando a mãe de tudo. Não, não, é claríssimo no texto do Winnicott de que a mãe está num ambiente, ou seja, para a mãe estar tranquila, precisa ter muita gente ao redor dela, deixando ela tranquila. O Winnicott sempre, sempre apontou para isso, né? Então não adianta você falar com a mãe da classe trabalhadora, que tem 4 meses para cuidar do seu bebê, se ela tiver licença maternidade, né? Ela vai ter só 4 meses, para ela ficar tranquila. Não adianta, não adianta, isso é sadismo, isso é monstruoso, né? Pedir tranquilidade para essa mãe, se ela sabe que em 4 meses ela vai ter que deixar o bebê dela numa creche, né, e vai ter que trabalhar 8 horas por dia. Isso é monstruoso, né? Como é que você brinca com seu bebê quando você chega em casa, depois de trabalhar 8, 10 horas por dia, né? Isso é de uma monstruosidade sádica, exigir que essa mãe ainda brinque com o bebê, que fique tranquila, né, que esteja ali disponível, né, para preocupação materna primária, né? O Winnicott estava muito atento a isso, tá? E acho absolutamente possível fazer essa leitura a partir do Winnicott, né? Então, quando eu digo mãe aqui, né, uma integração mãe-bebê, né, para fazer esse bebê se sentir uma unidade, a gente tem que lembrar que essa mãe está num contexto também, né? Então, o pai que vai embora, o pai que não cuida do bebê, né? A mãe que está sozinha, a mãe da classe trabalhadora, gente, ela vai ter muita dificuldade de estabelecer esse ambiente bom, suficientemente bom, aqui, porque ela está sozinha.
E todo mundo que é mãe, que está me ouvindo aqui, né, que já teve experiência com bebê, né, ou se aproximou efetivamente, né, das mães no consultório, sabe, não é possível cuidar de um bebê sozinha. Isso é impossível, né? É absolutamente impossível. Então, assim, só redobrar o cuidado aqui, né, com a crueldade que a gente endereça às mães, né, quando a gente, né, deixa de perceber que essa mãe está sempre num ambiente, né, ela faz parte de um ambiente, tá? Então, queria deixar bem registrado aqui que é importante para a gente proteger as mães também, né, nesse sentido de que elas são, né, o lugar, né, fundamental dessas integrações iniciais. Se a gente continua com políticas públicas, né, que não favorecem a licença maternidade ou creches, né, que são creches de altíssima qualidade, então a gente vai ter problemas emocionais, como a gente está tendo o tempo todo, tá? A gente vai continuar a ter problemas emocionais, né, na maior parte da população, porque o início é fundamental, né? Esse início tem que ser tranquilo, o início tem que ser bom, né? E o Winnicott nem está falando tem que ser muito bom, não, tem que ser suficientemente bom, né? Isso já seria razoável, né? Para a gente evitar muito adoecimento psíquico, tá? Vejam bem, o Winnicott, em vários textos dele, eu acho que essa passagem aqui é bem importante, ele vai apontar para a gente que todos nós temos estados esquizoides, né? Momentos autísticos mesmo, a gente pode chamar assim, tá, gente? Assim, e mais uma vez eu peço que a gente tenha paciência com relação a essa conversa dos diagnósticos, né? A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, não há nenhuma dúvida disso mais, né? Eu só quero insistir, né, que com o Winnicott, né, com mais de 100 anos de história da psicanálise da criança, que a gente também tem transtornos psicogênicos que vão gerar uma sintomatologia semelhante ao autismo. Eu não estou dizendo que o autismo é psicogênico. Queria que vocês distinguissem isso, tá? Não é psicogênico. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente tem elementos suficientes para dizer isso hoje, né? O que o Winnicott está tentando dizer, e o que a psicanálise tem mostrado ao longo de mais de 100 anos de pesquisa, é que existem estados muito semelhantes aos estados autísticos, chamados também esquizoides, que são psicogênicos, ou seja, que são fruto de um ambiente não suficientemente bom, um ambiente que fracassou, né? Porque a mãe estava trabalhando, porque o pai estava drogado, porque o pai não cuidou, porque a avó, né, estava massacrando essa mãe, por várias experiências. A mãe não conseguiu cuidar, o pai não conseguiu cuidar do seu bebê, né? E isso, né, os fracassos iniciais geram estados esquizoides, geram estados que são muito semelhantes àqueles estados que a gente descreve como autismo, tá? É só isso que eu quero observar, que eu queria que vocês observassem. E isso gera muitos problemas na clínica, não é fácil de ser, então, isso aqui é autismo, isso aqui é neurodesenvolvimento. Não, isso aqui é do ambiente. Não dá para, né, não dá para fazer essa distinção assim, rápido e de forma precisa, computadorizada. Isso não existe na clínica humana, né? Então, tem elementos que vão vir do neurodesenvolvimento mesmo, e tem elementos que vão ser psicogênicos, tá? E a gente vai precisar de tempo na clínica com a criança para ir diferenciando um pouquinho o que é neurodesenvolvimento, o que é psicogênico e o quanto essa criança vai responder à análise, à interpretação, à convocação do analista para a simbolização que ela precisa fazer. Então, seja no autismo, né, causado aí por um transtorno do neurodesenvolvimento, seja nos estados esquizoides, causado por ambientes que fracassam, né, ambientes que não foram suficientemente bons, o objetivo da análise é o mesmo para essas duas crianças, aumentar a capacidade de simbolização dessas duas crianças, tá? Seja por autismo, neurodesenvolvimento, o cérebrozinho dela nasceu assim, tá?
é um cérebro diferente, né? Não tem efetivamente, assim, o mesmo cérebro, não é. Beleza, né? E a outra criança que teve um início muito ruim, né? Que não encontrou uma mãe suficientemente boa, porque, né, ela estava sendo massacrada pelo capitalismo, ela estava abandonada pelo parceiro, ela estava sendo massacrada pela depressão dela e pela ansiedade dela. Ora, o objetivo nos dois casos é o aumento da simbolização dessas crianças, tá? Então, a gente vai deixar sempre em aberto aqui a discussão, e eu quero que vocês voltem sempre a isso, né? O que é o autismo, o que é o estado esquizoide, o que tem de ambiental e o que tem de neurodesenvolvimento aqui, tá? Não precisa tomar decisão rápida. Ah, não, isso aqui é neurodesenvolvimento, então, né, é o cérebro, acabou, né? Ah, não, isso aqui é só ambiental e a gente não vai falar de cérebro e não vai falar de neurodesenvolvimento. Isso é absurdo, gente. A gente vai falar das duas coisas ao mesmo tempo, tá? Tentando distinguir, e é difícil mesmo. A gente não vai conseguir distinguir, nossa, que é facílimo distinguir. Não, a gente está falando de estados muito precoces, muito primitivos, que tornam essas coisas muito difíceis de serem distinguidas, tá? O que é neurodesenvolvimento, o que é falha ambiental, tá? Mas, de qualquer maneira, nos dois casos, é isso aqui, tá? É tentar achar o que a criança precisa, que é simbolizar. Primeiramente, diz o Winnicott, nas fases esquizoides pelas quais qualquer paciente pode passar, ou no tratamento, né, dos problemas realmente esquizoides. Em segundo lugar, no estudo de experiências iniciais concretas de bebês que estão para nascer, que acabaram de nascer, que são segurados no colo após o nascimento, e receberam cuidados e com os quais nos comunicamos nas primeiras semanas e meses, muito antes da verbalização ter adquirido qualquer significado. A gente está falando dessas etapas aqui, tá? Então, que a criança, né, está ainda no inicinho do inicinho, né? E vejam que, geralmente, a gente vai ter isso, tanto no texto do Winnicott, quanto no texto da Melanie Klein, a ideia de que as crianças atravessam fases psicóticas, né, estados psicóticos, todos nós passamos por isso, né? É algo que eu gosto bastante de lembrar também, tá? Isso não é exclusivo, né, da criança autista ou de alguns pacientes, né? Todos nós atravessamos fases psicóticas, né, defesas mais ou menos autísticas que vão estar mais ou menos presentes, né, ao longo da nossa vida, tá? E para terminar, olha só, a autora ressalta a importância da dimensão sensorial da transferência, né, para ser resgatada numa compreensão mais ampla do campo transferencial. O Gilberto Safra é outro autor que frisa a importância do resgate da sensorialidade na relação transferencial. Então, se o problema está lá no início, né, gente, assim, antes da linguagem se estabelecer, se a gente está falando da dependência absoluta, né, então, o mais provável é que a transferência que interesse para a gente tem a ver com isso que a Tafuri está chamando aqui de transferência sensorial, né? A Tafuri ilustra a utilização dos vínculos sensoriais não verbais, né, na clínica com crianças autistas, ao descrever o caso clínico Maria, no qual um jogo de sons entre analista e criança proporciona a construção de um ambiente holding sonoro, possibilitando o manejo da relação analítica com a criança. Olha que bonito, né? Um ambiente holding sonoro, né? A ideia é essa, que a criança ela vai se sentir acolhida, ouvida, em comunicação, né, com a analista, a partir, por exemplo, dessa história, né, de um eco, né, que a analista vai fornecer para a criança naquela ocasião, né? Mais uma vez, recomendo a leitura desse caso clínico da Maria Isabel Tafuri, que está do som à palavra, está publicado nesse livro, ou na tese de doutorado dela, que vocês encontram na UNB, tá? Então, era isso. Caso, mais um elemento, assim, para a gente prestar atenção, né?
Deixa eu abrir aqui o nosso cronograma. É esse o artiguinho, eu gosto muito da Tafuri, eu acho ela didática, e o caso dela é muito legal, assim, o caso Maria, né, que ela apresenta. Então, era esse o textinho da 109ª aula do Seminário Clínico. Queria agradecer vocês que estão aqui segunda de manhã. Eu devo passar esse horário para terça à noite, tá, gente? Assim, para ter mais gente também. Estou ainda tentando estabelecer um horário fixo para o seminário e queria convidar vocês a continuarem a leitura comigo. A gente vai para o capítulo 6 da Silvia Bleichmann, Clínica Psicanalítica e Neogênese, e nesse capítulo ela vai comentar um caso clínico da Melanie Klein, né, que eu queria que vocês lessem antes, que é o caso da Erna, né, da menininha Erna, que a gente vai comentar bastante esse caso clínico, então eu queria que vocês lessem esse caso antes do capítulo 6, é um caso pequenininho, vale a leitura, mais uma vez insisto que vocês devem ler Melanie Klein, mesmo que for para criticar, para a gente tentar, enfim, pensar junto, tá? Muito bem, minha voz aqui já resistindo à volta ao trabalho, né? Queria ter continuado na praia, né? Mas o seminário 2026 vai continuar. Queria agradecer a vocês e a gente se vê na próxima com a Silvia Bleichmann. Então, muito obrigado e boa semana para vocês, Paula, Nádia e Flávia, em especial, que acompanharam aqui pelo Meet, e a gente se vê na próxima. Valeu, um abração.